Falar da Macaca. Ponte Preta, que ontem jogou exatamente contra o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, e perdeu o jogo, né, Júlio Nascimento? Muito bem, meus amigos, falando da Macaca, que conseguiu uma boa atuação contra o CRB, criou uma expectativa de sequência contra o Vasco num jogo difícil no Rio de Janeiro, mas acabou sendo superada pelo time Cruz Maltino, placar de 1-0, gol marcado pelo Raniel. Os jogadores da Ponte elogiaram muito a atitude do time, né, na saída do gramado. O Luca, né, que é um dos líderes desse elenco, diz que não faltou atitude, que o time está competindo, como tem exigido o técnico Hélio dos Anjos, mas a derrota nos detalhes, né? A Ponte Preta, fora de casa, tem tido dificuldade, principalmente no Campeonato Brasileiro, e não consegue essa vitória contra o Vasco da Gama. Aliás, jogando no Rio de Janeiro, a Ponte Preta tem tido um retrospecto negativo muito grande. São 7 anos sem vencer, agora aumentando a contagem para 13 jogos sem vitória em território carioca, e agora o time segue em busca de uma sequência, né? A Ponte ainda não venceu de forma consecutiva. Todas as poucas vezes que venceu na temporada até aqui, a Ponte não conseguiu embalar depois uma vitória consecutiva. É também um objetivo para o técnico Hélio dos Anjos. Mas sem tempo para lamentar, porque sábado tem jogo contra o Brusque dentro de casa às 8h30 da noite no Majestoso. A tendência é que a Ponte continue apostando na escalação dos últimos jogos. Até porque, pensando depois no derby, ela tem uma sequência de treinos e um tempo para descansar esses jogadores. Então, essa sequência pesada, apesar do Hélio dos Anjos estar colocando isso em pauta, e a gente vai ter essa noção melhor no jogo de amanhã, se de repente, no treinamento de amanhã, se de repente ele pode poupar algum jogador ou outro, mas pelo que tem indicado o Hélio dos Anjos, principalmente nas entrevistas, é que ele quer uma sequência maior, principalmente para esses jogadores que foram escolhidos como os titulares nas últimas partidas. Talvez uma ou outra reavaliação, alguns jogadores mais desgastados, mas a tendência é mesmo que a Ponte Preta aposte na sequência, já que tem o Brusque, depois tem o Guarani tentando ainda continuar com esse momento positivo, né? Pelo menos em termos de atuação, já que o Luca, o Hélio dos Anjos, todos têm elogiado muito a equipe. Em relação à lista de pendurados para a rodada pré-derby, são 2 jogadores. O volante Alisson, que não é titular, mas tem entrado aí nos últimos jogos, mas sempre entra com muita vontade, né? Com muita entrega, excesso de vontade, e vez ou outra acaba sendo amarelado, então ele já está com 2 amarelos, e o próprio Hélio dos Anjos. O professor Hélio dos Anjos também está pendurado, se for advertido com cartão amarelo nesse jogo contra a equipe do Brusque, não comanda a equipe no derby 203, então é algo para ficar de olho aí a comissão técnica da Macaca, que pode ter reforços, né? Jogadores que não atuaram ou não foram relacionados contra o Vasco, casos do goleiro Igor Vinhas e do Fabrício, por exemplo, são jogadores que podem retornar aí à lista de relacionados. Mas amanhã, no treinamento de sexta-feira, a gente tem uma ideia melhor do que pensa o Hélio dos Anjos para esse compromisso no final de semana. Muito bem, são 4h42. Ele falou a respeito do Luca aí. Vamos ouvir o que o Luca falou na saída de campo, depois da derrota para a equipe do Vasco da Gama. Sobre o jogo, acho que a gente fez uma partida muito boa, comandamos o jogo, acho que grande parte do jogo, mas um vacilo, uma bola parada, a gente acabou tomando gol. A gente tem que dar sequência aí, a gente está criando uma identidade, isso vai ser importante pra gente. Daí, portanto, o Luca é um dos destaques da equipe da Ponte Preta. Carlão de Freitas, essa Macaca aí, Carlão. A Ponte mais uma vez fez um bom jogo, né, enfrentando o Vasco da Gama, um adversário mais forte, uma atmosfera complicada lá em São Januário, né, um clima todo ele favorável, né, apesar das cobranças que existem no ambiente do Vasco da Gama, ameaças em aeroporto, o técnico Zé Ricardo ali na corda bamba, mas o Vasco tem uma camisa muito forte, não tem um time que condiz com as tradições, mas é o Vasco da Gama. Então a Ponte enfrentou um adversário forte, um adversário, quer queira ou não, é um candidato ao acesso e teve um bom comportamento. Vacilo na hora do gol do Raniel, bola parada, a gente percebeu também que em alguns momentos a Ponte peca pela falta de força, né? Um jogador mais diferente, tem o Luca, mais um cara para acompanhar o Luca, principalmente ali no meio campo, a Ponte acaba ficando carente, mas é um time que está mudando a cara, né? É uma equipe em construção ou reconstrução,
depois de tudo que aconteceu no Campeonato Paulista. Até hoje, pela manhã, eu falava, né, para o torcedor ponte-pretano ter paciência, e vai ter que ter. Independente, agora tem o Brusque, tem o derby contra o Guarani, se houver uma derrota, eu acho que o momento é de paciência, porque o técnico Hélio dos Anjos está construindo essa equipe. O próprio Luca disse depois do jogo, é uma equipe que está criando, tentando ter uma identidade. E eu acho que está perto disso. Pelo menos o time titular a gente já consegue falar, a gente já consegue esboçar a atitude dentro de campo, principalmente depois do jogo do CRB, passando pelo Vasco da Gama, mesmo o resultado não tendo sido positivo. Então é um momento de reconstrução, e só que o nível de atuação está convincente. Não digo nem na parte técnica, né? Falta muito ainda para o ponto chegar no ideal técnico, mas o comprometimento, a entrega, alguns jogadores realmente estão se desdobrando. Esse meio-campo da Ponte com os dois meninos, o Amaral e o Leonaldi, é um meio-campo interessante. Então acho que a partir desse time o técnico Hélio dos Anjos vai conseguindo dar uma cara. Então foi assim, uma boa atuação e vitória contra o CRB, uma atuação regular, aceitável diante do Vasco da Gama, só que o resultado não veio. Só que agora é contra o Brusque, em casa, e uma outra circunstância de jogo, em que a Ponte vai ter que tomar a iniciativa diante de uma equipe que faz uma melhor campanha, que está sendo mais produtiva dentro da competição em termos de classificação, e a Ponte vai ter que tomar a iniciativa do jogo, vai ter que ter as rédeas do jogo, as rédeas da partida. Então é um confronto diferente do que foi contra o Vasco da Gama. Eu acho que é até um duelo em que se assemelha ao jogo do CRB, em que mesmo a Ponte não sendo ali naquele instante considerada a favorita por tudo que vinha acontecendo, ela conseguiu enfrentar, conseguiu se impor e vencer o jogo. Contra o Brusque agora, com a equipe com um pouco mais de cara, né? Com a filosofia do técnico Hélio dos Anjos implementada, eu vejo a Ponte com possibilidades de encarar o Brusque de igual para igual e, consequentemente, conseguir um resultado positivo que seria importantíssimo aí para essa garotada da Ponte se fortalecer na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Brusque, sábado, aqui na CB de Campinas. Jornada começa às 8 da noite para você acompanhar todas as informações e detalhes desse jogo da Macaca pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Brejeiro, lá de Cerquilho, ele tá mandando assim: parabéns à minha sogra, Dona Irma, minha melhor sogra. Acho que tem mais de uma. A Dona Irma é a melhor. Tá dizendo aqui o Brejeiro, lá de Cerquilho, José Luiz. Obrigado, Zé Luiz, pela participação, hein? Tem quem manda mensagem aqui, o meu xará, lá da minha cidade, Carlos Americana. A Ponte faz um campeonato bem razoável. Ótimo trabalho do Hélio dos Anjos. Falta a Ponte um meia de qualidade para esse time deslanchar. Aí, ô xará, fala pra mim aí um meia de qualidade na Série B. Quem que nós temos aí? Manda aí. 4h47, intervalo, a gente volta já.